Nesse sentido, temos como vantagens para esses métodos, o dígito terminal: redução de erros de arquivamento, rapidez na localização e arquivamento, expansão equilibrada do arquivo em 3 grandes grupos e distribuição equitativa do trabalho entre os arquivistas. E desvantagens: leitura não convencional dos números, disposição dos documentos de acordo com o sistema utilizado de leitura. Seguindo, os últimos métodos básicos que nós vamos ver para este grupo dos métodos básicos são os métodos por assunto ou os chamados métodos ideográficos. Isso é sinônimo, assunto ideográfico é sinônimo. Esses métodos são aconselhados para grandes massas, grandes volumes documentais. E esses métodos derivam de esquemas de classificação derivados da área da biblioteconomia, como a CDD, que é a classificação decimal de Dewey, e a CBU, a classificação decimal universal. Então, devido ao grande volume documental e o aproveitamento desses esquemas de classificação derivados da área de biblioteconomia, as empresas podem adaptar esses esquemas à sua realidade documental, ou seja, não é obrigatório seguir o padrão exato de classificação desses sistemas, e sim adaptá-los à sua realidade documental, porque cada empresa tem uma massa documental diferenciada, principalmente no que diz respeito às atividades finalísticas, às atividades fim, aquelas para a qual a empresa ou o órgão foi criado. Então, as empresas aproveitam esses esquemas de classificação para organizar os assuntos de que tratam no âmbito interno e externo. Esse método ideográfico por assunto vai se subdividir nos ideográficos ou por assunto na modalidade alfabética, com as suas variações também, e na modalidade numérica também apresentando variações. Vamos ver uma a uma. Então, o ideográfico ou por assunto na modalidade alfabética apresenta o método dicionário. Em que consiste esse método dicionário? É uma ordem alfabética simples de termos relacionados, uma ordem rígida alfabética. Nesse sentido, você não vê hierarquização de assuntos. É uma lista sistemática de termos em ordem alfabética. Não tem mistério com relação a ele. Além do alfabético dicionário, o ideográfico também apresenta o método alfabético enciclopédico. Em que consiste o enciclopédico? São assuntos correlatos, assuntos gerais, agrupados sob títulos mais gerais ainda e dispostos alfabeticamente. Então, nesse sentido, eu tenho grandes temas, grandes assuntos, e abaixo destes eu tenho relacionados numa disposição hierárquica subassuntos, subdivisões desses assuntos em ordem alfabética também. Então, qual é a característica? O método enciclopédico apresenta temas gerais em ordem alfabética e as subdivisões desses temas, os assuntos correlatos, também dispostos em ordem alfabética. Mais uma vez repetindo, eu vejo a hierarquização dos assuntos no método enciclopédico. É a diferença entre ele e o dicionário. O dicionário é a ordem alfabética pura de termos, de assuntos, sem hierarquização. O enciclopédico já implica numa hierarquização de assuntos, numa ordenação alfabética. Essas são as variantes do método ideográfico por assunto alfabético, dicionário e enciclopédico. Vamos adiante. A modalidade numérica do método ideográfico vai apresentar 3 métodos. O primeiro que nós vamos ver é o método duplex. Em que consiste esse método? A documentação é dividida em classes, partindo-se da geral para a específica e da específica para a minúcia, por mais fechado possível, por mais detalhado possível.
Então, como é esse método? Olha o exemplo. Eu distribuo os meus assuntos em grandes classes, coloco números, atribuo números para essas classes, números simples, e vou subdividindo esses assuntos, separando esses números simples por traço. Uma vantagem dele é a possibilidade de expansão ilimitada dessas classes. Então, essas proposições de expansão ilimitada vão colocar os números inteiros que representam as classes, separando-os das subclasses e assim por diante, por traços. Então, a característica marcante do método duplex é números simples separados por traço. Não tem como não reconhecer em uma questão de prova. Ok? Seguido do duplex, temos o método decimal. Este método decimal, ele deriva da CDD, ou seja, do sistema concebido por Melvin Dewey, que vai trabalhar com uma tabela de 1000 assuntos. Claro que vocês não vão decorar quais são os 1000 assuntos. Isso é só para vocês verem como é a dinâmica, em que consiste esse método decimal. É o que as grandes empresas usam para organizar os grandes volumes documentais sob sua custódia, adaptando-os à sua realidade documental. Então vamos ver como é essa tabela de 1000 assuntos, como é que Dewey chegou nesse nível. Aqui em cima, com relação às classes, vamos considerar o seguinte: Dewey classificou, dividiu o conhecimento humano em 10 grandes classes. A 0 aqui está representando obras gerais, então é uma classe geral, e as outras 9 classes específicas. Então, Dewey classificou o conhecimento humano em 9 classes específicas e uma geral. Cada classe dessa me possibilita a extensão de até 100 assuntos. Cada uma dessas classes. Então, eu posso ir do 01 ao 99, que eu estou falando, como vocês podem observar ali, de obras gerais. O meu 100, já estou falando de filosofia. E eu vou com ela até o meu 199, quer dizer, mais 100 assuntos. Porque se eu falar que meu assunto tem o número 200, já estou falando de religião, onde eu posso ir até o 299, mais 100 assuntos. Porque se eu entrar no 300, eu estou falando de ciências sociais. E assim por diante. Então, essas 10 classes possibilitam uma extensão de até 100 assuntos cada uma. 100 assuntos vezes 10 classes, chegam aonde? Na minha tabela de 1000 assuntos. Então, nesse sentido, o que vocês têm que entender? Ah, professor, mas eu fico numa forma rígida, numa forma engessada de 1000 assuntos. E se eu quiser expandir, como é que eu faço? Nesse sentido, ali do lado das classes do método de Dewey, vocês têm o exemplo. Estou subdividindo a classe 6. A 6 são ciências aplicadas. Então, eu tenho todas as variantes de ciências aplicadas. Aí eu tenho ali 610 medicina. Quero subdividir a medicina. Olha o exemplo da subdivisão da subclasse. Está aqui para vocês. Aí, nesse sentido, eu tenho 3 casas decimais. Porque, a bem da verdade, se eu tenho 1000 assuntos, eu vou do 001 ao meu 999. Nesse sentido, eu tenho 1000 assuntos. Então, o que acontece? Se eu quiser expandir esses 1000 assuntos, eu tenho 3 casas decimais, eu tenho 3 casas representando o meu milhar. Sempre 3 casas. Se eu quiser expandir esses assuntos, é o que acontece na outra subdivisão da subclasse 616, perdão. Eu tenho ali clínica médica, mas eu quero subdividir a clínica médica. Como é que eu vou fazer? Coloco o ponto. Então, o que caracteriza o decimal
pulo do gato para vocês é: tenho 3 casas antes do ponto. E do ponto para frente eu posso subdividir ilimitadamente. Eu posso subdividir até onde o meu conhecimento, a minha necessidade exigir ou me levar. Então, o que caracteriza o método decimal é 3 casas antes do ponto, após o qual eu posso subdividir ilimitadamente. Essa é a característica. Ao passo que o duplex são números simples separados por traço, o decimal eu conto com 3 casas seguidos do ponto. Não tem como errar. E a partir do ponto, mais uma vez repetindo, eu posso subdividir ilimitadamente. Porque aí eu quebro essa regra da questão de ficar engessado na minha classificação em só em 1000 assuntos. Seguindo. Aqui vocês podem ver um exemplo prático da aplicação de Dewey nos arquivos, vendo as subdivisões, a separação por ponto, que vai ser ilimitada. E vamos considerar vantagens. Todos os assuntos relacionados com determinado tópico ficam retidos em grupos. Os números classificadores formam verdadeiras nomenclaturas fáceis de reter na memória. E, principal das vantagens, expansão ilimitada para as subdivisões dos assuntos. Desvantagens: limitação de 10 números para classificação. É a principal desvantagem. A necessidade de se prever o desenvolvimento das atividades da instituição, bem como o preparo e muita atenção do arquivista. Seguindo. O outro método que está dentro da condição de ideográfico e numérico é o método unitermo, ou o chamado indexação coordenada. O que consiste esse método? A base dele é a analogia, é a associação entre numeração e o termo, palavra-chave. Por isso que é indexação coordenada. Nesse método, trabalha-se com fichas em ordem alfabética de termos, de descritores, de palavras-chave. São sinônimos. Cada ficha contém 10 colunas, com uma numeração de 0 a 9. E atribui-se assuntos a essas fichas, ou seja, elas são ordenadas alfabeticamente por causa da atribuição de assuntos. São descritores, palavras-chave de um único termo. Vamos ver como isso funciona. Atenção no slide. Temos ali, isso são fichas. Eu tenho aqui exemplos de 2 fichas. Uma ficha para o termo, para o descritor, palavra-chave, como queiram chamar, arquivologia. E outra ficha para ciência da informação. Nesse sentido, a ficha em destaque aí no slide para vocês está em vermelho numerando as colunas de 0 a 9. Essa numeração vai ser correspondente ao final da numeração do documento. Então, deixa eu explicar uma coisa. Eu tenho aí a palavra, o termo, arquivologia. Tenho as 10 colunas, numeradas de 0 a 9. Abaixo dessas colunas, eu tenho os números dos documentos que foram indexados com esse termo, arquivologia. Então, o 10 e o 30 estão na coluna 0 por terminarem com 0. O 44 e o 54 estão na coluna 4 por terminarem com 4. O 16 e o 36 na coluna 6 por terminarem com 6. E assim por diante. Então, para o assunto arquivologia, eu tenho só esses números de documentos, eu tenho só esses documentos que falam de arquivologia. O resto, a sequência numérica atribuída ao arquivo, vão tratar de N outros assuntos. Mas os que tratam de arquivologia estão fechados nesses números aqui, vistos nessa ficha.